Olá, eu me chamo Vitor R. Fraga, sou cristão, sou roteirista de filmes e séries, e nessa apresentação quero mostrar como eu criei uma estratégia para transformar as minhas histórias no formato de áudio, que são como as antigas radionovelas, em um dos possíveis maiores aliados dos ecossistemas de transformação social cristão no Brasil e também no mundo. Eu vou te explicar como farei isso e convidá-los a fazer parte disso, tornando as minhas histórias um dos maiores aliados que seu instituto já teve até hoje, podendo apresentar vocês, levar sua mensagem, apresentar o seu trabalho e fazer com que as suas ações sociais sejam expostas para mais de 1 milhão de pessoas que hoje ainda não acompanham ou conhecem vocês. E como consequência natural, vocês podem ganhar muito, tanto em termos de novos voluntários para projetos, quanto em doadores financeiros e a possibilidade de criar novas fontes de renda, e até mesmo uma série de dinâmicas online para reunir a mente, criatividade e esforços de milhares de pessoas para encontrarmos grandes soluções inovadoras para os problemas que o seu instituto se propõe a resolver e até mesmo outros problemas que assolam o Brasil e o mundo. Esse projeto pode ser algo histórico. E eu sei que são grandes promessas e um tanto quanto inusitadas, uma vez que a cabeça desse projeto são história de entretenimento. Mas eu vou explicar bem todos os detalhes, a lógica e estratégia, vou mostrar que nós inclusive já temos todo o necessário para começar, e vou mostrar como podemos testar essa ideia de forma segura e simples, antes de começarmos a executar de fato, de modo que vocês tenham seus riscos praticamente zerados em investir tempo e energia nesse projeto. Para começar, eu farei um resumo sobre como funciona a engrenagem que tornará tudo isso possível. Então já começo a apresentar as possibilidades de histórias que podemos contar juntos dentro dessa estratégia. E eu começo falando sobre o DNA das minhas histórias. Eu costumo criar os meus enredos em diferentes gêneros, construindo personagens que se aventurem em uma jornada onde resolvem alguns dos principais problemas do mundo, usando o potencial que Deus colocou dentro deles para cuidar do próximo, em especial daqueles que mais precisam, que está alinhado com o trabalho de vocês. Bem, eu combino esse DNA das minhas histórias com um formato, que é o de áudio, que são como as antigas radionovelas, histórias contadas apenas através do áudio na internet. Porque com esse formato, nós podemos contar qualquer história, de ficção científica a fantasia, sem precisar de cenários ou efeitos especiais, apenas áudio e efeitos sonoros. E aqueles que já produzem conteúdo para a internet de alguma forma, como vocês, já têm os recursos técnicos para executar essa produção, já tem uma audiência online para lançar as histórias e tem nome para movimentar a internet com o lançamento. E se porventura vocês disserem, poxa, mas todo o nosso equipamento e time já está ocupado com outros projetos, tudo bem, com a proposta de um projeto como esse e alguém com a relevância de vocês fazendo parte dele, bastam alguns convites para trazermos ao projeto qualquer um ou qualquer coisa que falte. E esse formato, o de áudio, vem sendo cada vez mais reconhecido como a porta de entrada para Hollywood, porque nesse formato a história já é validada online, já conquista seus fãs, e isso faz os olhos dos estúdios brilharem para a história. Muitas histórias em áudio foram lançadas, fizeram sucesso e em poucos anos já foram parar no streaming, e cada vez mais estúdios gigantes como a Amazon e Apple passaram a comprar estúdios e também investir nesse formato. E nesse projeto, nós literalmente estamos construindo uma máquina de fazer sucesso online em alcance e engajamento com essas histórias em áudio. Ou seja, os autores cristãos vão encontrar em nosso projeto o caminho mais próximo para invadir os streams, canais e salas de cinema. Isso será sem dúvidas uma das maiores revoluções já vistas no entretenimento cristão. Não em termos de status, mas sim da capacidade de impacto na sociedade. E por que isso é bom para o seu instituto? Bem, porque a minha ideia é que, caso as minhas histórias consigam caminhar do áudio para os streamings, no final da obra, lá no streaming, eu possa divulgar o ecossistema de transformação social que eu construí ao redor das histórias, o que pode incluir vocês. A partir daí, indiretamente, um grande streaming se tornaria um dos seus divulgadores de forma orgânica. Mas o segredo não está apenas no DNA e no formato. Permita-me falar desse tal ecossistema que eu citei agora. Eu gosto de dividir a minha estratégia no ato de inspirar uma visão e um sonho e depois entregar as ferramentas para as pessoas construírem esse sonho. E toda a jornada da humanidade nessa terra mostra o poder que as histórias têm de inspirar. Isso é um fato. Mas como vamos entregar essas ferramentas para que o sonho vire realidade? Existe um movimento acontecendo na indústria do entretenimento que eu me inspirei para criar essa estratégia. Provavelmente o melhor exemplo para explicar isso seja o que a Netflix fez com Wanna Talk About It. É uma plataforma online com diferentes formas de conteúdo para tratar dos temas mais sensíveis que a obra da Netflix abordou. Então, se o filme ou série falam sobre depressão, ao final do episódio ou do filme, eles mostram um link para o Wanna Talk About It, dizendo que ali contém informações relevantes sobre como combater a depressão. Diversos outros gigantes do entretenimento estão fazendo algo parecido, e eu também vou fazer. Como no exemplo que eu citei antes, se a minha história fala sobre transformação social, e eu inspiro as pessoas a fazerem isso, eu quero adicionar links e convites para os ouvintes, os espectadores, leitores e quem forem, para um lugar repleto de outras formas de conteúdo
dinâmicas e possibilidades delas ajudarem a transformar a sociedade aqui no mundo real, o que pode incluir o trabalho de vocês. A Netflix, HBO, Apple, Amazon e qualquer outro que use uma estratégia de criar esse ecossistema ao redor de suas obras faz isso envolvendo esses temas e também convidam pessoas relevantes para participarem das suas dinâmicas, e assim eles contam com a audiência e relevância dessas pessoas convidadas para levarem a sua mensagem e estratégia de transformação ainda mais longe. Enxergando dessa forma, portanto, vocês podem interpretar o lançamento dessas histórias em áudio, usando essa estratégia, como a oportunidade perfeita para nomes relevantes do cristianismo, assim como um conjunto de influenciadores cristãos que movimentam e engajam a audiência de milhões de pessoas, serem divulgadores do seu projeto, do Instituto Livre das suas ações, de forma totalmente gratuita, em um movimento gigante na internet que acontecerá ao redor dessas histórias. A minha ideia ao lançar essas histórias nunca foi simplesmente anunciar algo como: em breve, uma nova história em áudio está chegando, mas sem anunciar um grande movimento que está chegando, uma onda de transformação gigante, liderada por uma história em áudio, mas também contando com diversas participações especiais, como a desses nomes cristãos e influenciadores, e de institutos como os de vocês. Juntos, nós podemos literalmente fazer história, e a tendência é que cada vez mais pessoas queiram fazer parte desse projeto, já que ele reúne tanto temas que movimentam a atenção da internet, quanto conta com a participação de pessoas relevantes, e como em todo collab, cada participante tanto empresta a sua, quanto pega emprestado a audiência e relevância do outro. Bem, a partir de agora, quero apresentar algumas histórias a vocês. Vou começar com uma história que é mais simples e que eu imagino que pode ser um audiofilme, mais rápido e dinâmico, e depois falarei sobre projetos mais complexos e maiores que também podemos fazer, inclusive envolvendo com ainda mais força outros players do universo cristão. Nesse audiofilme, eu exploro um dos formatos que mais fazem sucesso na ficção científica, inclusive no formato de áudio, que é de uma ligação vinda do futuro, uma viagem no tempo onde pessoas daquele futuro precisam encontrar alguém no presente para evitar algo ruim de acontecer lá na frente. Eu construo todo o drama em cima dessa viagem. E na construção da história, eu faço revelações que nos permitem explorar duas questões específicas do que vocês fazem. Em uma delas, revelando o desfecho da história, eu mostro que os laboratórios do futuro estão brigando pela patente da cura de diversas doenças. Uma patente que os faria ganhar trilhões de dólares. E então, eles patrocinaram uma viagem no tempo para encontrar as pessoas por trás dessa cura, numa época em que eles ainda não haviam criado nada. No entanto, foi muito difícil encontrar esse alguém, porque a pessoa era invisível para a sociedade, como são muitas das pessoas que vocês cuidam com o seu trabalho social. Pessoas às margens da sociedade, completamente esquecidas. No presente da história, a mente por trás da descoberta dessa cura incrível lá no futuro vivia em condições sociais muito delicadas. E com isso, eu vou explorar que existe sim um lado humano, da empatia, do amor ao próximo, da piedade, da compaixão no ato de cuidarmos de quem mais precisa. Mas também vou mostrar que cada ser humano carrega em si um potencial infinito, da imagem e semelhança do próprio Criador. E quando temos uma realidade onde milhões de pessoas não conseguem desenvolver seu potencial por não ter o que comer, beber ou vestir, o mundo se torna um lugar menos incrível, literalmente, com uma tonelada de potencial humano desperdiçado. As soluções para grandes problemas do mundo podem estar do outro lado de uma ajuda que fazemos a alguém que mais precisa hoje. Mas além dessa perspectiva, o protagonista do audiofilme, que era alguém que já fazia trabalhos sociais, foi quem recebeu a ligação do futuro. E quando ele se encontrou no meio de um enredo, onde ele estava envolvido com viajantes no tempo, numa missão essencial para o futuro, seu coração se encheu de alegria, porque ele sempre quis gerar impacto no mundo. Mas o que a história vai mostrar é que aquela ajuda social que ele deu, cuidando de quem mais precisava, e inclusive essa ajuda pode ser literalmente contada no filme como um apoio ao Instituto Livres, essa ajuda já foi o bastante para ele apoiar uma criança que no futuro seria quem desenvolveria aquela cura. Ele literalmente mudou o futuro sem saber, com um pequeno gesto de amor no presente. Essa perspectiva vai fazer um contraste do que parecia ser um chamado gigantesco em termos de impacto mundial para mudar todo o planeta e a realidade como ela de fato é, onde essas ações, como as que os seus voluntários podem fazer, já mudam o mundo. Elas já são pequenas revoluções que, quando somadas, se tornam algo ainda maior. Nós vamos entregar essa mensagem, a inspiração e as sementes para os nossos ouvintes, de que ajudando o próximo, com o Instituto Livres, por exemplo, eles são como os heróis dos filmes de ficção científica, e estão salvando o futuro, seja de uma família, ou quem sabe de muitos, ou milhões, quiçá bilhões de pessoas. E a partir dessa inspiração, com o nosso ecossistema, com o nosso Wanna Talk About It pessoal, nós oferecemos a eles as oportunidades de começar a dar frutos práticos no mundo real, com as sementes da inspiração da história, através do seu instituto e dinâmicas específicas que nós podemos criar. E nós podemos chegar a milhões de pessoas, criando diversas formas de conteúdo, dinâmicas, podemos criar trends conectadas à história, aos personagens, ao enredo e às mensagens, para influenciadores cristãos parceiros se envolverem e postarem em colaboração conosco, sempre crescendo números e engajamento, o que será incrível para o seu trabalho e vai acontecer nesse ecossistema onde todos os participantes vão se beneficiar muito do que estaremos fazendo.
Bem, agora eu quero falar sobre histórias mais elaboradas e que podemos fazer em colaboração com outros grandes nomes para aumentar o nosso poder de impacto. Nós podemos criar uma daquelas histórias onde os personagens têm uma grande mudança de perspectiva em sua vida, talvez por uma morte de alguém querido, talvez por um acidente ou descoberta de uma doença. E então eu construo um enredo falando sobre, entre aspas, coisas importantes da vida. Um verdadeiro checklist que todos deveremos seguir antes de morrer. E introduzimos a essa lista elementos como ter um encontro com Jesus e ajudar alguém que precisa muito. Afinal, se já não fosse o suficiente a mensagem do Evangelho nos levar à caridade, até a ciência já mostrou que ajudar alguém que precisa nos torna mais felizes. E ninguém deveria passar por essa vida sem doar a si mesmo para cuidar do outro. A partir disso, usando essa estratégia de um ecossistema de transformação ao redor das histórias em áudio, podemos fazer um collab com diferentes influenciadores cristãos e começar uma série de movimentos, trends e semelhantes, inspirando as pessoas a executarem a lista da história, coisas a serem feitas antes de morrer, o que vai chamar a atenção de muita gente, cristã ou não. Pode chamar a atenção da mídia, pode viralizar, e teremos os itens principais, o encontro com Jesus e ajudar quem mais precisa, sendo disseminado com a história de forma orgânica. Esse projeto, inclusive, pode ajudar a fortalecer institutos que lutam contra o câncer ou outros males parecidos. Esse é um outro exemplo muito interessante para mostrar aquele aspecto que eu citei antes, que esse projeto vai ganhar, de que a cada lançamento de uma nova história em áudio, o ecossistema vai ser visto por diferentes influenciadores, líderes e outras figuras cristãs como um espaço online onde as pessoas de destaque estão, junto com grande e engajada audiência, se unindo e conectando para tratar de alguns dos temas mais relevantes do século XXI. Esse lugar se tornará um espaço desejado para se estar. E, novamente, eu não digo na questão de status, mas sim na capacidade de mobilizar, engajar e passar uma mensagem, gerar transformação, o que é ótimo, no sentido de que, como eu disse antes, como em todo collab, um vai tanto emprestar quanto pegar a audiência do outro e relevância do outro emprestada, nessa troca na colaboração. E a consequência natural disso também será números interessantes que podem chamar a atenção dos estúdios para levar nossas histórias para o streaming. Mas claro, nós só convidaremos para esse ecossistema pessoas idôneas com os valores alinhados com o nosso. Agora, caminhando para outro gênero, quero falar sobre uma ficção científica com um cenário que se assemelha muito à nossa realidade em certas questões. Nessa série em áudio, a premissa é de um grande grupo de missionários astronautas que partem em uma missão espacial até o planeta que é conhecido como o novo lar do ser humano, no estilo do que o Elon Musk quer fazer aqui na vida real. Acontece que, nesse novo planeta, o cristianismo foi proibido, e a partir dessa ideia, influenciados pelas melhores obras do gênero de viagens intergalácticas, esses missionários precisam levar a palavra até o outro planeta, enfrentando todos os desafios em seu caminho, para salvar esse novo mundo de todo o caos instaurado lá, uma vez que os valores que Deus nos deixou para a humanidade foram esquecidos. Além do principal, levar a mensagem de salvação para suas almas, porque aquele povo acreditava que, com a sua tecnologia, eles viveriam para sempre. Mas os missionários mostrarão a eles que só existe um jeito de viver para sempre, de verdade, que é a entrega completa de sua vida a Cristo. Porém, enquanto isso acontece, também teremos a perspectiva da Terra, dos que ficaram aqui porque não tinham dinheiro para se mudar. E vamos levantar uma questão relevante que inclusive muitos citam aqui no mundo real. Tudo bem o ser humano querer explorar novos planetas e possibilidades, mas nós não podemos fazer isso nos esquecendo de quem está aqui, nessa Terra, hoje, sofrendo muito e precisando de nós. Olhando para isso, quem ficou na Terra, o que inclui quem não tinha dinheiro e os cristãos proibidos de estarem lá, reconstruíram o nosso lar aqui na Terra, justamente aplicando os valores e princípios da palavra na condução da sociedade, criando um lugar que cuida de todos. Com essa ideia, usando a estratégia que eu conectei às histórias, com o ecossistema que eu estou apresentando a vocês, podemos de fato trazer nomes, institutos e ideias que falem sobre a solução dos maiores problemas do país, quiçá do mundo, desse século XXI, trazendo para a realidade alguns debates que a nossa ficção vai apresentar. Outra possibilidade interessante para falar sobre a solução de grandes problemas é a história onde um serviço com tecnologia muito avançada foi lançado ao mercado com a proposta de fazer uma leitura completa de cada um, oferecendo a ele a oportunidade de viver em um verdadeiro paraíso em algum canto da galáxia, com uma vida construída detalhadamente para entregar a ele a vida mais confortável e feliz possível. A questão é que isso tiraria as pessoas dos lugares onde Deus as colocou, entregando a eles missões para resolver os problemas daquele lugar específico, passando por todas as suas dores para tal. Essa obra vai trazer um duelo entre o conforto e o prazer imediato versus a doação e sacrifício de uma vida a Deus, o que envolve gastar-se para solucionar problemas da nossa sociedade, como o que vocês fazem aí no Instituto Livres. Nessa história, teremos o caminho estreito versus o largo em uma nova perspectiva. E para encerrar as possibilidades que eu decidi compartilhar desse gênero específico de ficção científica, lhes apresento a história onde a maior parte do mundo abandonou sua vida vivendo em uma realidade criada no metaverso. E os cristãos precisam entrar nessas realidades virtuais para evangelizar, precisando driblar todos os desafios impostos por essa tecnologia que precisa evitar que esses cristãos alcancem as pessoas lá dentro. Aqui no mundo real, ainda na história, as pessoas necessitadas que não tinham acesso a essa tecnologia passaram a estar em estados ainda piores. Isso será muito explorado, novamente conectando a história ao que vocês fazem. Perceba que, através de obra de ficção científica, podemos tanto abordar alguns dos temas mais delicados para a humanidade, de hoje e de um futuro próximo, falando do avanço da tecnologia,
como podemos posicionar cristãos e soluções cristãs para isso no debate público. Imagine que nesse ecossistema, liderado pela História em Áudio, mas também contando com diversos nomes cristãos, líderes, pastores, artistas, especialistas, influenciadores e outros, todos envolvidos com as melhores técnicas de marketing e viralização, nós possamos lançar diversas possibilidades de hackathons, por exemplo, de iniciativas como o que o Bill Gates faz, reunindo forças e inteligências num grande movimento para solucionar grandes problemas da sociedade. O ecossistema que eu imagino para rodear as minhas histórias é perfeito, ele tem o DNA perfeito para uma atividade como essa. E aqui, novamente, podemos fazer histórias no mundo real, reunindo essas forças num grande movimento, numa grande competição para resolver grandes problemas do mundo. E vamos lançar essas sementes com as histórias e então oferecer oportunidades de estudar frutos aqui no mundo real, sempre e compondo todo o ecossistema. Nós podemos pegar os problemas que vocês resolvem e criar esses hackathons de dinâmicas parecidas, tanto para encontrarmos novas soluções, como podemos fazer hackathons de marketing em redes sociais, por exemplo, competições e dinâmicas para profissionais dessa área criarem campanhas e estratégias para divulgarem seu trabalho, tudo dentro desse ecossistema. E faria sentido para eles participarem, porque não seria um simples convite de vocês para isso, seria todo um movimento organizado e engajado onde eles ganhariam muito. Quem participasse de algo assim teria um feito único para colocar em seu currículo, fora todos os outros benefícios de saber que está mudando o mundo, que vai desde o reconhecimento até outros benefícios que podem nascer conforme a gente evolui tudo isso. Meu sonho pessoal é que até o final da minha vida, minhas histórias tenham atingido mais de 1 bilhão de pessoas, e que ao se tornarem meus ouvintes, espectadores ou leitores, eles possam se tornar também embaixadores de toda a transformação que vai gerar em torno das minhas histórias, consumidores de ideias e produtos ou serviços de valor, sendo alunos dos cursos certos e participando dos melhores movimentos de transformação social, como o de vocês. É por isso que eu faço essa proposta a vocês, e como eu disse no começo, acredito que temos todo o necessário para começar imediatamente. Inclusive, posso começar a desenvolver as histórias enquanto vocês continuam cumprindo a sua agenda atual. E como eu também destaquei antes, se vocês hoje olham para esse projeto com bons olhos e tanto acreditam quanto desejam todo o impacto que ele pode causar, mas também acreditem que o seu instituto não tem todas as condições de alavancar esse projeto comigo, seja por falta de tempo, alocação de esforços ou outra razão, talvez, com a sua relevância em networking, com a sua influência e uma proposta tão boa como essa, vocês consigam trazer ao projeto as pessoas e situações que faltem para ele sair do papel e se transformar em tudo isso que eu descrevi nessa apresentação. Afinal, como eu também tentei deixar claro, qualquer um que se envolver com esse projeto vai ter muito a ganhar. E não tenho dúvidas que a participação nele será cada vez mais requisitada. E aí, vamos testar essa ideia? O teste pode ser uma simples enquete em suas redes sociais, lançar um trailer da história, termos conversas estratégicas com alguém ou outra ideia parecida. Tudo isso pode trazer mais dados e informações que permitam vocês avaliarem se vale a pena investir o tempo de vocês e a energia de vocês nesse projeto ou não. Nessa visão, creio que vocês literalmente não têm nada a perder em testar, mas certamente tem muito a ganhar. O que acham? Aguardo uma resposta, estou pronto para conversar, tirar dúvidas e lidar com qualquer objeção que possa aparecer. E podemos conversar como e onde for melhor para vocês. Pode ser por uma call, posso ir até o seu escritório, onde eu inclusive já estive, posso levá-los para tomar um café, o que for. Desde já agradeço imensamente a sua atenção. Um grande abraço, Deus abençoe.